Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Colchão Bioanatômico, único como você. Olá! Em alusão ao Janeiro Branco, movimento nacional de conscientização, o programa reforça que a saúde mental é prioridade. O Giornale apresenta uma série de entrevistas com especialistas recomendados das áreas de psiquiatria, neuropsicologia e neurologia, promovendo reflexão, diálogo, autocuidado e a busca por ajuda profissional. A saúde mental e emocional deve ser cuidada em todos os espaços, em casa, no trabalho e na sociedade. O Giornale Saúde Mental em Foco está no ar. Giornale Saúde Mental em Foco. Transtornos, emoções, equilíbrio. A psiquiatria mostra que cuidar da mente é cuidar da vida. O programa recebe a doutora Valesca Ferreira, médica psiquiatra, especializada em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. Formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica em psiquiatria no Hospital Universitário de Santa Maria e especialização em infância e adolescência no Centro Lídia Curiá, em Porto Alegre. Possui formação em transtorno do desenvolvimento e certificação em autismo com o Dr. Tiago Castro, especialista no assunto. Atua como médica psiquiatra há 28 anos, em clínica particular nos municípios de Santa Maria e Santiago, e no Centro Regional de Referência em Teacolhe, em São Cepé. Atuou por 20 anos no CAPS Infantil de Santa Maria. É muito importante para o programa e para a nossa audiência ter a sua presença nesta edição especial do Giornale, onde abordaremos o cuidado com a saúde mental como especialista no assunto, especialista recomendada no assunto. Um privilégio tê-la conosco, seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Valesca Ferreira. Obrigada, eu que agradeço o convite, Giovana, e me sinto honrada de estar aqui. Muito hoje, obrigada. Muito obrigada. Né, esclarecer algumas dúvidas e contribuir para a grandiosidade desse teu programa e do que tu proporciona para as pessoas com ele. Né? Muito obrigada. Os nossos telespectadores estão ansiosos para ter os seus conhecimentos e com isso nós ajudarmos a nossa audiência, as pessoas que nos acompanham, que estão precisando de uma atenção nesse sentido, nesta área de atuação. Doutora Valesca, dentro da sua especialidade, então hoje vamos abordar sobre o diagnóstico do transtorno autista, e especialmente em mulheres adultas. Quais são as suas considerações sobre esse tema? Bom, então a gente tem visto hoje em redes sociais e programas o quanto o diagnóstico do transtorno do espectro autista aumentou em adultos, e especialmente em mulheres. É uma parte que eu gosto muito de trabalhar, me sinto muito recompensada de fazer isso. Foi uma escolha. Foi uma escolha, exatamente. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um espectro. Então, são vários sinais, vários sintomas e não é igual em todo mundo. Especialmente em mulheres. Então a gente sabe que antigamente era um transtorno praticamente diagnosticado em meninos. Então a proporção era de uma mulher para cada 4 meninos, arredondando. Hoje em dia é uma mulher para cada 3 meninos. Isso já é um avanço. Parece tão pouquinho, mas não, isso é um avanço, E, em função de que as meninas elas têm sintomas mais sutis. As meninas com o autismo, com o espectro, dentro do espectro, elas costumam ter uma motivação social um pouco maior do que os meninos. E, sempre maior, As mulheres. A motivação não quer dizer habilidade, Mas elas usam desta motivação para a interação social.
e acabam mascarando muito os sintomas, né? Elas acabam tentando, para se inserir em diversos contextos, copiar, né, o comportamento de outras meninas, e elas vão indo, né? Tentar se adaptar. Se socializando, tentando se adaptar. A gente sabe que muito frágeis essas relações, são bem difíceis para elas, assim como para os meninos, né? Mas para as mulheres, elas fazem uma tentativa maior, né? De socializar. Geralmente essas relações não duram muito tempo, então... só que isso acaba mascarando os sintomas, né, durante o longo da vida, e geralmente um dos critérios diagnósticos, né, que é um prejuízo na comunicação verbal e não verbal e interação social. Geralmente as meninas, elas não têm esse atraso na fala tão significativo, então elas vão indo. Sim, então, mas obviamente com muito prejuízo. Com muito prejuízo. Então, o conhecimento é essencial para transformar realidades dessas mulheres. Como o que você traz aqui é extremamente relevante, porque muitas mulheres podem se identificar com esses sintomas e não terem procurado ajuda especializada. Elas estão passando por este transtorno e não estão percebendo que estão com o autismo. Essa é a grande exatamente. O que a gente percebe hoje em dia, por exemplo, chegam mais meninas, adolescentes, com dificuldade de interação social, dificuldade de fazer amizade. De um modo geral, quando esses sintomas são mais sutis, eles acabam... Vale lembrar, né, que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele aparece precocemente no neurodesenvolvimento. Sim. Então, existem sinais e sintomas muito sutis desde sempre, desde a primeira infância. É preciso que exista para se poder fazer esse diagnóstico, né? Tanto que quando a gente vai fazer o diagnóstico de adultos, eu costumo pedir heterorrelato, né? E entrevista com alguém que conviveu com a pessoa quando criança, com o atual companheiro, no caso das mulheres, né? Mas a gente vai vendo que existiram sinais e sintomas muito sutis. Sim. Mas por essa capacidade que elas têm desse mascaramento, assim, do masking, que a gente chama, e de conseguir socializar de um jeito difícil, mas conseguir. Hoje em dia a gente vê mais meninas chegando, às vezes com um diagnóstico de uma timidez excessiva, dificuldade de fazer socialização, ou tem um TDAH, alguma coisa, e a gente vai avaliando e vai vendo. Mas, de modo geral, nas mulheres adultas, elas costumam chegar, muitas vezes nem pensando no diagnóstico, tá? Mas elas costumam chegar, às vezes, o que acontece com essas mulheres, elas têm vários diagnósticos ao longo da vida. Elas são diagnosticadas com depressão, com transtorno bipolar, com ansiedade, com fobia social, com borderline, né, que é um transtorno de personalidade. Então elas chegam, às vezes, elas já passaram por vários profissionais, vários diagnósticos, mas elas têm um prejuízo e em alguns momentos elas vêm para mim com, por exemplo, tem um filho, a gente sabe que o autismo é genético, né, e elas têm um filho que foi o pediatra ou o neuropediatra diagnosticou. E durante o diagnóstico, isso é bem comum acontecer, a mãe ou o pai se identificou com aquilo ali. Sim. E aí elas vêm encaminhadas pelo pediatra ou pelo neuropediatra para mim para fazer o diagnóstico. Claro. Mas algumas já vêm sem ter a menor ideia. Sem ter a menor ideia. De um modo geral, elas tratam comorbidades associadas ao autismo. Sim, o autismo tem muitas comorbidades associadas. Como você citou aí, a ansiedade, a depressão. E na verdade isso vai aparecendo ao longo da vida dessas mulheres, porque pela dificuldade da interação social, sim, elas acabam se deprimindo, ou elas acabam tendo uma ansiedade, dependendo até do ambiente de trabalho, gerando uma ansiedade. As crises, né, do autismo, de desregulação emocional, podem levar a um diagnóstico errado de transtorno bipolar ou borderline. Claro. Então, é muito importante, mas é muito importante a avaliação. Né? A gente não pode dizer que toda a mulher que tem, ou toda pessoa que tem uma dificuldade de interação social, claro, né, seja autista. E é necessário, né, como eu disse antes, que esses sinais e sintomas eles estejam presentes desde a infância, mesmo que muito sutis,
quando a gente vai falar com a mãe, com o pai ou com alguém que conviveu, né, quando ela era criança, ela era uma criança mais tímida, ela tinha uma rigidez, ela não gostava de mudar a rotina, ela era... Eles geralmente chegam com... ela era uma menina maniática, cheia de mania para comer, mania para vestir, mania para isso, mania para aquilo. Mas foi indo, né? Então a gente sabe que tem essas coisas mais sutis na infância e na adolescência, mas é muito importante que, para ter o diagnóstico, exista um prejuízo clinicamente significativo e nos adultos a gente vê que esse prejuízo é na interação social. Na interação social. Então, no caso do adulto, da mulher adulta com autismo, ela busca socialização. Esse é um dos sinais geralmente nos adultos, porque assim, o adulto, de modo geral, casou, ou se formou, né, fez faculdade, ou terminou pelo menos o ensino médio, está inserido no mercado de trabalho, formou uma família, ou está formando, ou até que não, né, que seja solteiro, mas assim, conseguiu chegar num certo patamar de vida que, evoluiu. Né, evoluiu, porque não era um caso tão grave. Se é grave, tem que ser diagnosticado antes. Então, eles chegaram até um certo nível, né, e geralmente a gente, falando em nível, né, adulto, é nível 1 de suporte, porque não existe nível 0, sempre digo isso, né? Não é porque chegou aqui, está formado, casado, tem família, tem trabalho, que não precisa de suporte, sim, precisa. Mas, de modo geral, o que a gente vê é a questão do prejuízo de interação social. De interação social. Então, o fundamental é falarmos sobre esses sintomas, sobre os prejuízos e caminhos até o diagnóstico, contribuindo para esse cuidado individual e até mesmo para uma sociedade mais consciente para que possam acolher essas mulheres. Acolher essas mulheres, assim, e apesar de tudo... E tratar, né, de forma igualitária. E apesar de tudo, a gente precisa ver o quanto essas mulheres são lutadoras, digamos assim, né? Guerreiras, que é uma palavra que está em moda. Mas, assim, elas chegaram até aqui, elas viveram com todas as dificuldades, com toda a dificuldade de interação social delas, elas conseguiram formar uma família, por exemplo, ou se inserir no mercado de trabalho. Claro, com certeza são guerreiras. Então, assim, a gente precisa ver, às vezes não, é bem comum que essas mulheres, elas tenham, por exemplo, maior empatia, elas tenham uma criatividade mais apurada, né, consigam ser mais empáticas, acolhedoras. Então elas têm várias qualidades, vários adjetivos que ajudam muito, que ajudaram muito elas chegarem até aqui, mesmo sem o diagnóstico, mas também se colocarem num lugar de trabalho onde elas são valorizadas por essas coisas, assim. De modo geral, as mulheres autistas, elas têm muita criatividade. Apesar de, às vezes, elas serem muito tímidas ou terem muita dificuldade de socializar no ambiente de trabalho, são pessoas mais criativas, são pessoas que são, até como um dos critérios, uma rigidez comportamental, então elas são muito obstinadas e focadas no trabalho delas, e são muito empáticas e acolhedoras, porque, né, elas sofrem ainda, né, para se inserir em todos os contextos. Porque quando elas chegam, elas, obviamente, vou dizer que 100% só chegam porque tem um prejuízo. Tem um prejuízo. Existem sinais e sintomas mais sutis em pacientes adultos e também crianças, né, que são sinais e sintomas característicos do autismo, mas que não causam prejuízo e não são suficientemente importantes, digamos assim, para se fazer um diagnóstico. Então, algumas pessoas, mesmo que tenham algumas características, elas chegam, a gente vai avaliar, a gente vai ver que, apesar de tudo, elas não têm nenhum prejuízo, né, vivem muito bem, obrigada, com as suas dificuldades, e que tu poderia dizer, mas isso é do autismo. Sim, mas assim, não causa prejuízo clinicamente significativo. Então, a gente pode colocar essas pessoas dentro de uma condição chamada fenótipo ampliado do autismo, onde aparecem sinais e sintomas de autismo, mas não suficientes para se fazer um diagnóstico. E o fenótipo ampliado não é autismo, né? O autismo
claramente tem que ter um prejuízo clinicamente causa sofrimento. Apesar de elas terem chegado onde elas chegaram, e eu vejo isso em muitas pacientes, assim, quase que a grande maioria das minhas pacientes mulheres que a gente fez o diagnóstico, e o diagnóstico não é tão fácil assim, porque a gente encaminha para fazer testagem com neuropsicóloga, e as avaliações são longas, né? Não é numa consulta que se faz, mas a gente sabe que elas têm um prejuízo, que elas gostariam de poder socializar, por exemplo, no ambiente de trabalho, que elas gostariam de se sentir mais à vontade no ambiente, às vezes questões sensoriais, que elas têm muito importantes, né, do ambiente de trabalho, onde tem muita roupa, muita gente, onde a roupa é muito... tem que usar um uniforme X, assim. A pessoa não consegue, porque ela tem uma questão sensorial do tecido, por exemplo. Então, elas gostariam de poder viver melhor naquele ambiente de trabalho. Elas têm um prejuízo ali, apesar delas estarem trabalhando e rendendo o que se espera delas. Mas a grande maioria é interação social. Você trouxe uma clara compreensão sobre esse assunto, doutora Valesca. Queríamos aprofundar mais. Atualmente, observa-se que o autismo ele tem aumentado consideravelmente. Encontramos um número gigantesco, podemos dizer. Eu não sei exatamente qual o percentual de autistas na nossa sociedade. E de um modo geral, né, tanto crianças quanto adultos. E queríamos saber de você qual a causa desse aumento, né, quais os fatores contribuíram para esse crescimento? Então, a gente ouve muita gente dizer, mas antes não existia autismo. Existia, né? Eu vou citar um número que eu até nem sei se ele está muito correto, mas o autista mais antigo diagnosticado, ele faleceu há pouco e, se não me engano, ele tinha 89 anos. 89 anos? Então, sempre existiu. Homem ou mulher? Homem. Até porque, antigamente, só homens eram diagnosticados com autismo. Né? Por essa questão das mulheres serem diagnosticadas tardiamente, mas em algum momento, assim, nem se cogitava que existisse autismo em mulheres. Né? Se a gente vai ver a história do autismo, não existia em mulheres, né? Entre aspas, claro. E só não era feito o diagnóstico. Por quê? Porque se fazia o diagnóstico daqueles quadros graves, clássicos, característicos, né? Onde a criança não falava, não socializava nada, era fechada no mundinho dela, se autoagredia, casos bem graves mesmo, né? E os leves, né, que não seriam tão graves, eles iam passando. Tinham outros diagnósticos, por exemplo, né, às vezes uma criança que falava, ela tinha um hiperfoco em algum assunto, mas ela falava, conseguia se comunicar, já não era diagnosticado, né, porque ela se comunicava, ou falava, né, porque falar não é se comunicar. Então, mas hoje esse aumento, na verdade, ele tem a ver com a atualização de critério diagnóstico, né, do DSM-5, que é um manual diagnóstico, né, dos transtornos psiquiátricos, mentais, onde foram esses critérios diagnósticos, eles foram revistos, modificados e se consegue fazer o diagnóstico então mais precocemente. Sim. Então, né? A medicina passou a reconhecer o espectro com mais precisão, com mais sensibilidade, e por consequência a sociedade. Tanto que se transformou num espectro, né? Um espectro, porque cada paciente é diferente. Sim, mas né? Na verdade sempre existiu. Sempre existiu, desde que a gente sabe que existiu, né? Como estou te dizendo, esse paciente tinha 89 anos, talvez não esteja certa da idade dele, 89, 88. Estamos comparando com os índices que se apresentam mas assim, na como atualidade. tu falou hoje, ano passado, 2025, saiu a prevalência do CDC, que é o Centro de Diagnóstico e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e a prevalência hoje é de 1 a cada 31 crianças de 8 anos. Então, a cada 31 crianças em idade escolar de 8 anos, uma é autista. Esse número, anteriormente, ele estava 1 para 36, e ele vai diminuir, né? Está então, 1 para 30. 1 para 31. Então, a cada 31 crianças,
uma é autista. Entre 8, eles fizeram essa pesquisa em idade escolar, então 8 anos. Não se tem esse dado tão preciso do Brasil ainda, mas a gente acha que é por aí. Sim. Né? 1 para 32, 1 para 33, 1 para 34, mas é um índice mais alto, quer dizer, né? São diagnosticados pelo diagnóstico em idade escolar, hoje em dia, que tem sido feito, como antes, né, tu falou ali da questão do aumento do diagnóstico. Sim. Hoje em dia as pessoas têm mais acesso a essa informação, claro. Então os professores acabam se dando conta de algumas coisas que meio que passaram batido. Então, algumas crianças eram diagnosticadas como esquizofrenia, como retardo mental, crianças com diagnóstico de TDAH, muitas vezes o TDAH é uma comorbidade do autismo, mas elas eram classificadas e diagnosticadas como TDAH, e às vezes a agitação psicomotora era do autismo e era um autismo nível 1, então não eram diagnosticadas. E assim como as mulheres tinham vários diagnósticos, também acontecia com as crianças, né? Sim. E, de modo geral, assim, por exemplo, a gente sabe que de 19% a 30% das crianças com síndrome de Down têm autismo associado. Antes não se fazia isso, tem síndrome de Down. Sim. Não se diagnosticava o autismo. É muito difícil, claro, né, de diagnosticar, assim como na deficiência intelectual também é bem difícil, né, de diagnosticar, mas esse aumento, ele é um aumento de diagnóstico. Antigamente se tinha o Asperger, né, que era que não estava classificado dentro do espectro, que eram os pequenos professores, né, aqueles autistas que as crianças falavam muito bem, aprendiam a falar muito bem, falavam antes, se alfabetizavam lá com 3, 4 anos. Hoje em dia isso foi retirado, essa síndrome, né, esse transtorno Asperger, e ele está dentro do espectro do autismo. Também, que aumenta esse índice. Que aumenta o diagnóstico, né? Bem, então as pessoas passaram a ter um diagnóstico mais adequado, né? Com isso um tratamento também de acordo com a sua situação e uma melhor qualidade de vida. Porque com na verdade, às vezes, no início, né, assim, as crianças com diagnósticos de Asperger, elas são muito inteligentes e né? Não tinham um olhar sobre elas e não tinham um encaminhamento para tratamento, e essas crianças também têm prejuízo social da interação, né? Muito prejuízo da interação. Mas o mais importante é encontrar os caminhos específicos para o tratamento. Exatamente, é fazer um diagnóstico. A primeira coisa é fazer um diagnóstico bem feito e correto. Não querer fazer o diagnóstico muito rápido e sem embasamento científico para isso, né? Porque isso realmente foi um avanço. Nem todo o atraso da fala é autista. Nem toda criança que tem atraso na fala ou que não fala é autista. Sim, o mais importante é diagnosticar corretamente. Exatamente, para poder fazer os encaminhamentos, né? Na verdade, o mais importante é diagnosticar precocemente. Precocemente. Né? O quanto mais precoce se diagnosticar, mais essa criança vai ser funcional e poder viver uma vida normal, digamos assim, né? Que se espera que a criança evolua. Né? Alguns casos não vão evoluir quando tem alguma comorbidade, como uma deficiência intelectual ou com uma outra síndrome associada, mas de modo geral o diagnóstico precoce ele contribui para uma criança que vai evoluir e vai ser funcional ao longo da vida. Né? Então é importante, o diagnóstico precoce é o mais importante. Bom, e esse avanço ele é tão importante quanto os dados, né? Porque aponta para uma prática mais humanizada, com certeza, mais inclusiva também, mais inclusiva na sociedade. Hoje em dia a gente tem, né, a política da inclusão e várias leis relacionadas ao autismo que fazem com que essas crianças sejam, né, vistas de um modo diferente e acolhidas e atendidas como deveriam ser. Claro que a gente sabe que com muita deficiência ainda, né, porque ainda falta muita coisa, ainda falta um olhar mais humanizado de modo geral. Né? Com certeza, há muito trabalho pela frente nesse quesito inclusão. Muito, né? muito. Doutora Valeschi, quais sinais podem indicar o transtorno do espectro autista e quais os tratamentos adequados? Quanto tempo? A precisão nos resultados? O que você pode falar sobre esse assunto?
Bom, assim, em relação à precisão dos resultados, eu disse um dia para o pai de um paciente meu, que me perguntou em quanto tempo ele vai ficar bem. E daí eu disse para ele, se eu te disser que ele vai ficar bem num X tempos, eu quero que tu te levante da minha cadeira, vá lá na frente, peça seu dinheiro de volta para minha secretária e vá embora e não volte aqui. Porque eu não posso te dizer isso. E eu não vou te dizer isso. Sim. Né? Porque isso vai depender da qualidade das terapias, dos encaminhamentos bem feitos, de conseguir acesso às terapias e, o que é imprescindível, da capacitação dos pais. A criança vai ter lá 20, 30 horas de terapia por semana. Né? Fica todos os dias, vai no psicólogo, TO, fono, terapia ABA, sei lá. Mas a maior parte do tempo dela é dentro de casa. E se os pais não forem capacitados para manterem dentro de casa o que é feito nas terapias, sim, e entenderem aquela criança, contribuírem com a terapia, ela não vai melhorar. E aí cada criança é um espectro, de novo digo, né? Claro. Então cada criança vai evoluir no seu tempo, claro, que tiver que evoluir. Então no momento que tu vai no profissional e ele diz, daqui 1 ano teu filho vai embora. Se eu disser isso, vai embora. Doutora, vai lá, pega o dinheiro de volta. Um dos motivos é porque o transtorno espectro autista, ele tem base genética. Sim, né? 98% dos casos são genéticos. Os sinais e sintomas, eles são manifestados por fatores ambientais. Por isso que, às vezes, nos adultos, né, crianças com sinais mais leves, sintomas mais leves, mais sutis no caso, talvez na primeira infância não apareça nada não, né, porque sempre tem alguma coisinha, sim, mas assim, vai indo muito bem. E às vezes, quando tem uma demanda social aumentada, por exemplo, lá iniciou o ensino médio ou na faculdade, que a demanda social é maior, aí começam a aparecer os prejuízos. Então, multifatorial, fatores ambientais? Multifatorial, fatores ambientais, fatores genéticos, né, que a gente sabe que alguns casos, como eu te disse, síndrome de Down, então está associado a algumas síndromes, mas, né, o diagnóstico precoce, né, que tu falou, quais os sinais, os sintomas mais precoces mais que a gente evidentes. Pode ver. A gente sabe, sim, o critério A do diagnóstico que precisa ser preenchido. Se não tiver esse critério, não é autismo. Prejuízo na comunicação e interação social. Comunicação verbal e não verbal. A grande maioria tem atraso na fala. Mas existe a comunicação não verbal, né? Que é como a criança, o adulto também no caso, né? Consegue interagir socialmente através da parte não verbal, de entender o outro, o olhar do outro, o que o outro quer dizer, qual é o momento dele falar, qual é o momento dele. Pistas sociais, né? A gente chama, sim, de pistas sociais, que são importantíssimas para haver uma interação social. E essas pistas sociais, de modo geral, elas são não verbais. Então, às vezes, a criança pode até falar, mas ela não entende pistas sociais. Então, ela tem um prejuízo, e é um prejuízo contínuo, é um prejuízo que se mantém. Né? Não é, teve lá na primeira série, não conseguia, mas depois da segunda série já... Mas é possível, né, doutora, que os sintomas desapareçam quase que totalmente? Ou totalmente? É um risco dizer isso, assim, mas vou dizer, tá? Se tu consegue identificar precocemente uma criança, e aí precocemente um bebê de 6 meses, se tu conhece, né, sabe como é que se desenvolve o neurodesenvolvimento dessa criança, o que o bebê de 6 meses precisa fazer, né? O bebê recém-nascido. O ser humano é um ser social. O bebê nasceu e a primeira coisa que ele vai fazer é procurar o olhar da mãe. O bebê que não olha quando a mãe amamenta, tu já tem que ficar, o bebê não está olhando. Que já está com o olhar perdido. Um olhar perdido, exatamente. O bebê precisa procurar o olhar, né? O ser humano procura o olhar do outro. E daí, né, fazendo um parêntese, a gente sabe que a criança autista, ela não olha nos olhos. Mas existem crianças autistas que sim, elas olham no olho.
Então, nada é generalizado, tudo é dentro do espectro. Mas as pistas precoces, por exemplo, o bebê que não olha, né, bem precocemente, quando a mãe vai amamentar, o bebê que, tipo, caiu uma panela lá e o bebê não vira para o lado, ele tá alheio no mundinho dele, né, o bebê que não balbucia, não fala lá o gugu dadá, e isso tudo tem o seu tempo. Isso dentro dos marcos do desenvolvimento, eles são bem, né, característicos em determinados tempos. Então, assim, não existe isso da criança ter 2 anos e falar 2 palavras. Ah, tem 2 anos ele fala mamãe e papá. Ah, mas é menino. Tem o tempo dele, menino é mais preguiçoso. Não. Todas as crianças, todas as pessoas têm o seu tempo. A criança tem o tempo dela, mas dentro daquele marco. Então, de modo geral, quem vê precocemente isso são as mães. E geralmente elas chegam pro pediatra e falam. Sim, elas comentam. E infelizmente, às vezes, né, o profissional diz assim, não, tu tá procurando doença. Não, deixa assim, não, tem o tempo dele. Escutem as mães, eu peço para os colegas, escutem as mães, elas sempre sabem. Elas sempre sabem. Elas sempre sabem. Então, esses sinais precoces de olhar, de balbuciar, questões motoras de firmar o pescocinho, de gatinhar, de quando tu toca na criança, padrões que a criança às vezes, né, tipo, não, tu coloca uma roupinha e aquele tipo de roupa a criança já não gosta. Lá na introdução alimentar a criança mama ok às vezes, mas lá na introdução alimentar ela já não aceita alguns alimentos. Não é sinal de autismo a criança não querer comer, não gostar de alguma coisa, não. Não gostar de um determinado alimento e não querer o alimento é uma coisa, seletividade alimentar é outra. Claro. Então, por isso que a gente também não pode, né, generalizar tudo. Mas existem sinais bem precoces. E crianças que começam a ser estimuladas precocemente, tu viu ali com 6 meses o bebê tem alguns sinais. Se tu encaminhar ele precocemente, né, vai lá para terapia ocupacional, para fono, talvez essa criança nem apresente nenhum sinal nem sintoma. A criança foi diagnosticada com 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, tá? Foi diagnosticada com autismo e já foi encaminhada e já está fazendo todas as terapias. Essa criança pode chegar lá aos 9, 10 anos sem apresentar nada. Sim. Nada, que tu nunca vai saber e dizer, a criança é autista. Não. Mas, de novo, eu digo, isso vai depender de uma terapia bem feita, encaminhamento bem feito, capacitação dos pais e a presença ou não de comorbidades. Então, pode em algum momento, sim, crianças não apresentarem mais nenhum sinal, nenhum sintoma. O autismo está lá, ele é genético, né? Como a gente falou antes. Sim. Ele está lá, mas ele não vai se manifestar. Claro. Né? Então, quanto mais precocemente for feito esse diagnóstico, ou melhor assim, quanto mais precocemente for identificado o atraso, que não importa o nome do transtorno, é encaminhar para a criança tem atraso na fala. Tudo bem, vamos investigar autismo. Mas antes de ter o diagnóstico do autismo, encaminha para fono. A criança tem 1 ano e meio e não fala nada. Vai para fono. Vai para TO. Encaminha, fazer os encaminhamentos certos vale muito mais do que fazer um diagnóstico correndo. Né? O diagnóstico pode esperar, o que não pode esperar é o atraso. É o encaminhamento para o profissional que vai tratar aquele atraso. Depois a gente vai ver que nome tem aquilo. Sim. Mas encaminha, não espera. Escuto dentro do meu consultório e por história de colegas assim, o médico disse que tem que esperar os 4, 5 anos. Esperar o quê os 4, 5 anos? Não tem que esperar nada. Especializada. Não tem que esperar nada. Se tem atraso, encaminha. Se tu não tem segurança de fazer o diagnóstico, manda para quem tem. Ou espera um pouco, mas manda para o profissional que vai tratar o atraso. O atraso. Que, de modo geral, é o primeiro, né? É a fala. Então, encaminha para fono, encaminha para o terapeuta ocupacional, encaminha o paciente para avaliação com um profissional que vai tratar aquele atraso. Sim. Isso faz uma diferença na vida, uma diferença muito enorme. Suas considerações. E lembrando que por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa em desenvolvimento, né, que deve ser respeitada a sua individualidade, mesmo que dentro de um marco de tempo, né,
mas que merece todo o respeito e atenção. Certeza. De novo eu digo, é um espectro, então não são todos iguais, É. cada um com as suas diferenças. E suas potencialidades. Né? E suas potencialidades, exatamente, porque tem que ser visto isso também. Sim. Né? E ninguém é igual. Ninguém é igual. Então é muito importante assim, respeitar cada pessoa, cada criança, cada adulto, cada um com o seu, né, com a sua particularidade, com a sua potencialidade e poder enxergar como um ser humano, né? Sim. Doutora Valesca, teríamos muito mais a falar sobre esse assunto. Já fica o convite para você voltar em outra edição. Voltarei, se me convidarem, com certeza. Eu adoro falar sobre isso. Com certeza. Agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade e as informações trazidas aqui com tanta veemência, com tanta atenção sobre o transtorno espectro autista, né, dentro da sua especialidade, que está trabalhando aí há muitos anos nessa área. É uma profissional recomendada na sua área, tanto em Santa Maria quanto na região central do estado. Foi um grande prazer, uma honra recebê-la aqui e volte sempre. O prazer foi meu, voltarei sim. Agradeço de novo o convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. A seguir, no Jornal Saúde Mental em Foco, a presença de Janaína Noal, psicóloga cognitivo-comportamental e especialista em neuropsicologia. Volto em instantes. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio Oneide Diesel Center. Léo Casa e Construção. Doutora Rosane Ticiani, referência em Invisalign. Perfecta Artes Gráficas. Psicóloga Janaína Paroli. Protect Veículos Especiais. Odontologia Lauda. Tecnosom, instalação de som e alarmes.